Marlos Menezes por aqui, mais uma vez, e hoje para falar sobre função trigonométrica, atendendo a pedidos. Muita gente teve dificuldade em função trigonométrica. Se for o seu caso, eu posso apostar qual é o problema. É a base. Você não se apoiou na base necessária para você passar para o próximo nível, para você aprender função trigonométrica. E é isso que eu quero tratar nesse vídeo aqui. Então, por favor, acompanhem até o final que a gente vai fazer um apanhado bem legal sobre função trigonométrica, que também é chamado de função circular. Tudo bem? São as funções trigonométricas ou funções circulares. Então vamos lá. Vamos começar aqui, ó. Funções trigonométricas. A pergunta que me fizeram é o seguinte: como a função trigonométrica é aplicada no cotidiano e como o Enem pode cobrar questões contextualizadas sobre isso? Primeiro, vamos entender o que é cotidiano e o que são questões contextualizadas. Olha só, cotidiano é aquilo que acontece comumente no seu dia a dia. No seu dia a dia comum, o que você faz? Você come e, de repente, o garfo cai no chão. E é isso que são as questões contextualizadas, elas tratam disso. São questões que, no caso da matemática, eles pegam alguma aplicação matemática para explicar alguma coisa que acontece no seu cotidiano, alguma coisa comum que acontece. Por exemplo, as questões da física. Eles podem abordar, no caso do exemplo, no exemplo que eu dei, né, do garfo caindo da sua mão enquanto você come. Lá você calcula o movimento, a cinemática, né, desse garfo. Você estuda o movimento desse garfo, seria algo cotidiano. E no caso da matemática, existem várias aplicações que podem ser feitas no cotidiano. E aqui a gente vai abordar como isso acontece com as funções trigonométricas. Então, olha só. Então, a gente já viu o que é cotidiano. Cotidiano é aquilo que acontece no seu dia a dia comum. As questões contextualizadas, elas abordam justamente isso. É o tipo de questão que o Enem realmente gosta. E aqui agora a gente vai falar um pouco sobre coleta e análise de dados antes da gente entrar nas funções trigonométricas propriamente ditas. Por que eu quero falar sobre isso? Pelo seguinte, olha só. Muita gente não entende o porquê de estudar uma função trigonométrica, nem para que ela serve. Então, olha só. Isso aqui é um exemplo de uma coleta de dados. Esses pontinhos em azul aqui são os dados que você coletou a altura de um determinado objeto, de um móvel ou de um passarinho que seja, ao longo do tempo. Então, olha aqui, ó, esses pontos são os pontos que você mediu, né? Aqui, ó, nesse intervalo de tempo aqui, ele tem uma determinada altura. No intervalo de tempo maior, ele tem uma outra altura. Então, isso daqui, ele pode ser aproximado para uma reta. Aí você pensa assim, ó, isso aqui é uma função afim. Isso aqui é uma função de uma reta, que nesse caso é uma função afim também, coincide o conceito. Agora, olha que interessante. Você pode estar me perguntando, pô, mas que aproximação ridícula, isso aqui não tem nada a ver com uma reta. É verdade, meu amigo, eu já falei e vou repetir, reta não existe no mundo real. A matemática, ela é uma aproximação da realidade. E aqui foi o que foi feito, ó. Foram feitas várias coletas de dados e se aproximou para uma reta. E aqui, ó, vem aqui comigo aqui, ó. Isso também vai acontecer nos fenômenos periódicos. Se eu quero analisar um determinado fenômeno periódico, o que é isso? O que é um fenômeno periódico? O que é o fenômeno periódico que dá origem às funções periódicas? Olha só, eu analiso os fenômenos periódicos por meio das funções periódicas. E esses fenômenos periódicos, eles têm esse nome por quê? Porque eles tendem a repetir os dados em períodos de tempos pré-definidos. Então, aqui, alguns exemplos. Aqui, ó. Altura do nível do mar, no caso das marés. Essa altura aqui do nível do mar, ela sobe e em períodos de tempo aproximadamente iguais, tendem a se repetir. Essa altura tende a voltar para o seu estado de origem. Assim também acontece, ó, com a altura de um assento de uma roda gigante, que aliás o Enem gosta disso aqui. Isso aqui já caiu até no Enem, utilizando funções trigonométricas. Batidas por minuto de uma música ou as fases da Lua. Todos esses aqui são fenômenos periódicos e a gente pode estudar
por meio de uma função periódica. Olha aqui, ó. Olha aqui uma função periódica aqui. Por que isso é uma função periódica? Olha só esse ponto aqui, ó. Isso aqui é zero. O valor dessa função nesse pontinho aqui é zero. E aqui no início também é zero. Então, é isso que acontece, ó. Depois de um intervalo de tempo, a função retorna a zero. E aqui novamente aconteceu isso, ó. Opa, depois de um intervalo de tempo, retornou a zero de novo. Aqui também retornou a zero de novo. Então, ó, o período dessa função seria esse intervalo de tempo aqui, ó. Esse intervalo de tempo aqui, ó, é o período dessa função. Tudo bem? O período da função periódica é o intervalo de tempo ou o espaço em x, né? Quer dizer, no eixo das abscissas, que demora para aquela função se repetir, ou seja, tornar ao seu estado que foi ao nível ou ao valor, melhor dizendo, que ela estava anteriormente. Tudo bem? Essa daqui foi a primeira parte. Agora vamos para o bloco mais teórico dessa aulinha aqui. Tá bom? Me acompanha aí. Vamos lá. Bom, então, como eu estava falando, a gente vai aqui tratar conceitos bem básicos, que é a base para consolidar o piso para você ir para o próximo nível. Até a gente chegar em funções trigonométricas ou funções circulares. Como é que tem um avião passando aqui? Então, olha só. Vamos começar do início. Vamos começar do conceito de ângulo. Então, vamos lá. Vem comigo. Ângulo. O que viria a ser o ângulo? O ângulo nada mais é do que uma medida de abertura entre duas semi-retas. E foi exatamente o que eu escrevi aqui, ó. Medida da abertura entre duas semi-retas de mesma origem. Então, vamos fazer um desenho aqui para a gente entender melhor isso aqui, ó. Aqui, ó. Eu tenho duas semi-retas que se encontram aqui nesse ponto O. Tudo bem? A diferença entre reta e semi-reta é o seguinte. Na verdade, a semelhança primeiro. Nenhuma das duas existe no mundo real. Mas uma reta, ela não tem nem início nem fim. Já uma semi-reta, ela tem uma origem, mas não tem um fim. Então, é por isso que ela é semi-reta. Então, tá aqui. Eu quero medir a abertura entre essas duas semi-retas. É isso que é o ângulo. O ângulo é a abertura entre essas duas semi-retas. Abertura entre aspas. Olha só, eu pintei de verde aqui algo que possa me fazer menção a essa abertura. Agora, muito cuidado para não confundir essa abertura com a região entre essas duas semi-retas. Essa região entre essas duas semi-retas, quem deveria medir é a área. É uma outra grandeza, tá? E lembrando que essa região entre essas duas semi-retas daria um valor infinito, né? Por que é infinito? Porque as semi-retas têm início, mas não têm fim. Então, tudo bem. Esse daqui seria o conceito de ângulo. A abertura entre essas duas semi-retas, ou duas semi-retas quaisquer. Agora, imagine só que eu tenha essa condição. Eu coloquei uma circunferência. E o centro dessa circunferência é justamente o centro desse... o centro da circunferência é exatamente o ponto de encontro entre essas duas semi-retas. Por que eu fiz isso daqui? Para trabalhar justamente esse arco aqui, ó, delimitado pelas semi-retas. Existe uma relação entre este arco aqui, delimitado pelas semi-retas, e o ângulo, que é justamente a abertura entre essas duas semi-retas. Então, vamos trabalhar mais um pouco nisso. Olha só. Considerando que os pontos de contato entre os segmentos, agora entre as semi-retas e a circunferência, eu denominei de A e B. Lembrando que em geometria, quando eu for falar de ponto, eu represento esse ponto por uma letra maiúscula, tá? Então aqui, ó, tem esse ponto O, que é o ponto de encontro entre as duas semi-retas. E agora eu encontrei a interseção entre as semi-retas e a circunferência. Então, aqui, ó, eu tenho agora um segmento de reta OA e outro segmento de reta OB. E o ângulo, ele é justamente a abertura entre desse segmento de reta, entre esses segmentos de reta. Isso é o ângulo. E também é a medida desse arco aqui. Então,
a medida do arco é exatamente a medida desse ângulo central aqui, ó, que é o ângulo que tem o vértice no centro da circunferência. Tudo bem? Então, olha aqui, ó. A medida desse arco aqui, AB, é exatamente a medida desse ângulo central aqui, como eu escrevi. Essa medida desse arco é, na verdade, a medida angular, tá? A medida angular ou simplesmente medida do arco. Ele é igual ao ângulo central correspondente, que é essa aberturinha aqui. E tem uma outra consideração que eu vou falar sobre também esse arco, é o seguinte. Existe uma relação entre esse arco, entre o comprimento linear desse arco e o ângulo central. Agora, olha só. O que é comprimento linear? O que vem a ser o comprimento linear do arco? Comprimento linear nada mais é do que eu pegar esse arco aqui e esticar ele. Quando eu estico o arco, eu tenho um comprimento linear. Ok? Essa medida, eu tenho uma relação entre essa medida do comprimento do arco e do próprio ângulo, que é a abertura entre esses dois segmentos de reta agora, que eu estou tratando. Essa relação a gente vai ver um pouquinho mais para frente. Então vamos avançar mais um pouco agora. Eu tenho a medida do ângulo, eu tenho um ângulo, mas como medir? Como que eu vou medir esse ângulo? Para eu medir qualquer grandeza, eu preciso da unidade de medida. E uma das unidades de medida que eu vou tratar aqui é o grau. Então, olha só, para eu medir um ângulo, eu posso utilizar o grau. O que vem a ser o grau? O grau nada mais é do que você pegar uma circunferência e dividir ela várias vezes. Quantas vezes eu divido? 360 vezes. Olha aqui, ó. É o que eu escrevi. A medida do arco formado após dividir a circunferência em 360 partes iguais equivale a 1 grau. Mas como assim? É o seguinte, pensa comigo, ó. Se você compra uma pizza não é uma circunferência, é um círculo, né? Porque o círculo ele leva em consideração a parte central da circunferência, enquanto a circunferência é só a parte limítrofe, é só a borda. A borda da pizza seria, a grosso modo, uma circunferência. Então vamos lá. Se eu tenho uma pizza e eu vou dividir essa... Aí você chama alguns convidados para comer essa pizza com você e você chama um número de convidados igual a 360. Você chama 360 pessoas para comer a pizza na sua casa. E aí você vem, compra aquela pizzazinha gigante lá, tranquilo, e divide ela em 360 partes iguais. O que vai acontecer? Bom, eu acho que a galera não vai ficar muito satisfeita não. Por quê? Olha só, você pegou a pizza e dividiu ela em 360 partes iguais. Olha aqui, ó. Cada um vai ter direito a um filetezinho desse aqui, ó. Que eu vou pintar de verde aqui para você, ó. Eu não sei que pizza é essa, deve ser uma pizza vegana aí, vai ficar tudo verde. Mas olha aqui, cada um vai ficar com um pedacinho desse aqui. A abertura entre esses dois segmentos de reta aqui equivale a 1 grau. A 1 grau. Por quê? Porque eu dividi em 360 partes iguais e peguei uma parte. Isso equivale a 1 grau. Tudo bem, beleza. Mas essa é a única forma de eu medir o ângulo? Não. Existem várias formas, mas eu vou destacar mais uma aqui, que é a medição em radianos. Então vamos ver. O que significa radiano? A gente já viu o que é grau. Mas o que significa radiano? Bom, tem um significado um pouquinho diferente. Ó. Um arco tem a medida de 1 radiano, que é a abreviatura de 1 rad, pode ser 1 rad, quando o seu comprimento é igual à medida do seu raio. Calma, para. Não entendi nada. Não entendi nada. Então, quer que eu desenhe? É o que eu vou fazer agora. Eu vou desenhar. Olha aqui, ó. Vou desenhar uma circunferência e vamos à definição do radiano. Então, eu tenho aqui o primeiro segmento de reta. Lembrando que o ângulo é medido entre duas semirretas ou dois segmentos de reta, tá? E, logicamente, essa circunferência, o que eu desenho ali, o comprimento desse segmento de reta que eu desenho ali, é justamente o raio da circunferência. O raio é a medida que mede do centro da circunferência até a borda. Então, aqui, o que eu tenho é o raio. E ao traçar esse segmento de reta, eu tenho um ponto de encontro entre esse segmento e a circunferência, que é justamente o final desse segmento. A origem dele é O, uma das extremidades desse segmento é o ponto O, e a outra extremidade eu vou chamar de ponto A, aqui. Tudo bem? E aí, olha só. Imagine só que eu tenho uma fita, um barbante.
Eu pego um barbante e corto ele exatamente no comprimento do raio. Eu pego um barbantinho verde e corto ele exatamente no comprimento do raio. Aí, com esse barbantinho, eu pego ele, coloco uma ponta aqui em A e a outra eu completo aqui até a parte, até onde ele vai. Coloco ele sobre a circunferência. Olha só, ficando assim, ó. Esse barbantinho verde, ele começa em A e termina aqui. Olha que interessante. Então, se eu esticar essa parte verde aqui, eu vou ter exatamente o comprimento de um raio. E aí, olha só o que acontece, ó. Eu esticando esse barbantinho, eu tenho o comprimento exato do raio dessa circunferência. O que vai acontecer com isso, ó? Quando eu pego agora o outro segmento e traço aqui, ó, para fechar, esse segmento, logicamente, vai ter a medida de um raio. E ao pegar o segmento de reta, uma extremidade vai ser O e outra vai ser um pontinho aqui que eu vou chamar de B. E agora eu pergunto, qual é a medida da abertura entre esses dois segmentos de reta? Entre o segmento OA e o segmento OB. Pasmem vocês, essa abertura é exatamente um radiano, um rádio. Então, relembrando, como é que eu construí isso daqui, ó? Esse arco aqui, o comprimento linear desse arco, ele é exatamente igual ao raio. Sempre que eu tiver isso daqui, ó, o comprimento linear do arco for igual ao raio da circunferência, significa que o tamanho, o comprimento angular desse arco aqui, a medida desse arco, ele vai equivaler a um radiano. Tá bom? É assim. É isso que é um radiano. Então, um arco de comprimento linear R, mede quanto? Um radiano. É isso. Tudo bem? Acho que ficou claro. Ótimo. Vamos devagarzinho. Olha aqui, ó. Então, aqui, ó, eu tenho essa circunferência de raio R. E agora eu preciso relembrar uma coisa para você. Se eu pego essa circunferência e corto ela aqui numa parte e estico ela toda, qual vai ser o comprimento dela? Existe uma relação entre o ângulo e o comprimento. Esse arco inteiro aqui, ele tem um valor. O valor desse arco completo aqui, em graus, eu sei que é 360 graus. Mas quanto ele vale em radianos? Por que eu sei que é 360 graus? Porque lembra, eu peguei uma volta completa para definir o grau e dividi em 360 partes iguais. Ao fazer isso, cada parte ficou 1 grau. Opa, se cada parte ficou 1 grau, se eu desfizer isso, ou seja, se eu somar 1 grau, de 1 em 1 grau, eu vou dar uma volta completa ao ter 360 graus, porque são 360 partes. Então, uma volta é igual a 360 graus. Tudo bem. Agora, eu quero saber quanto que equivale uma volta em radianos. Então, eu tenho que lembrar primeiro que o comprimento total dessa circunferência é exatamente igual a 2πr. 2πr. Então, olha aqui que eu tenho, ó. O comprimento total dessa circunferência é 2πr. Só que você lembra quanto que vale o raio? Quanto que vale o raio em radianos? O comprimento linear de um raio equivale a 1 radiano. Lembra disso? Essa é a definição do radiano. Então, olha só. Então eu posso fazer essa transformação. Se 2πr é igual a 2π rad, porque o R, esse Rzinho aqui, ó, posso tirar ele daqui e substituir por 1 rad. Então 2π vezes 1 rad vai dar 2π rad. É o que acontece aqui. Então, uma volta completa equivale a 2π radianos. 2π radianos, tá? Ótimo. E da onde veio esse π? O que significa π? Finalmente, olha só, gente. Muita gente tem dúvida em relação a π. Lembrando que o cara que descobriu o π foi Arquimedes. É por isso que o π também era um físico, um matemático Arquimedes. E foi exatamente por isso que o π também é chamado de constante de Arquimedes. Ele foi o primeiro a chegar a esse valor aqui, ó, que o comprimento da circunferência é igual a 2πr. Então, vamos falar um pouquinho sobre π aqui, ó.
como eu havia dito, né? Esse aqui é o π. Ele também é chamado de constante de Arquimedes, em homenagem ao Arquimedes, né? Que descobriu isso. E quanto que vale o π? Você sabe me dizer quanto que vale o π? Errou se disse 3,14. Errou se falou 3,1415. E errou também se falou 3,141516. Está tudo errado. São tudo aproximações de π. Porque o π é um número irracional. O que significa um número irracional? Depois, se expresso na forma decimal, um número irracional ele não tem uma sequência lógica, uma sequência racional depois da vírgula. Então, o π ele não tem uma sequência racional. Então, é exatamente por isso que ele vale aproximadamente igual a 3,1416. Esse aqui é o símbolo de aproximadamente igual, que é um igual com um tiozinho em cima. Tudo bem? Então, beleza. Já falamos sobre π. Então, olha só, não é para ficar preocupado com π. Geralmente, nas questões do Enem, esse π ele é aproximado para 3, tá? Então, não fique muito preocupado com π agora, não. Vamos lá. Continuando aqui, ó. Eu quero agora saber a relação entre grau e radiano. A gente já viu. Na verdade, a gente já viu. A gente já viu o seguinte, que uma volta uma volta é equivalente a 360 graus. E uma volta também é equivalente a 2π radianos. Então, é exatamente isso que a gente vai fazer aqui, ó. 360 graus, que é o arco igual à circunferência completa. Isso aí equivale ao quê? A 2π radianos. Por quê? Porque também 2π radianos é o arco igual a uma circunferência completa. Mas olha só, isso aqui é uma igualdade. Se é uma igualdade, o que eu fizer desse lado e fizer do outro, a operação matemática que eu fizer de um lado e fizer do outro, não vai afetar o valor da igualdade. A igualdade vai continuar sendo válida e verdadeira. Então, o que eu posso fazer aqui é o seguinte, eu posso dividir ambos os lados por 2. Por quê? Aqui é um número par, então se eu dividir por 2, eu vou ter um valor exato. E aqui já tem um 2zinho aqui dando mole aqui de bobeira, multiplicando π. Então, se eu dividir por 2, eu também vou encontrar π. Então, é exatamente o que eu vou fazer. Ó. Eu divido por 2, e aí ó, posso cortar dos dois lados. Na verdade, aqui eu só corto só o 2, tá? Apareceu o corte do 2π aqui, mas não tem problema. Aqui, ó. De um lado eu vou ficar com 180, e do outro eu vou ficar só com π. E aí, a relação que eu chego é 180 graus é igual a π radianos. Tudo bem? Simplificado. Se eu quiser fazer 360 graus igual a 2π radianos, não tem problema nenhum. Só que eu vou fazer mais conta. Então, só para simplificar, 180 graus é igual a π radiano. Ótimo, ótimo, ótimo. Continuando e avançando agora, vamos falar um pouco sobre trigonometria. O que vem a ser trigonometria? Eu já falei aqui em outro vídeo, mas trigonometria nada mais é do que o estudo das relações entre lados de um triângulo retângulo. É isso. Vou escrever aqui e depois vou esmiuçar. Ou seja, a trigonometria estuda relações entre comprimentos de lados de um triângulo retângulo. Vamos lá. O que é um triângulo retângulo? O que é um triângulo? Triângulo é um polígono de 3 lados. E o que é polígono? Polígono é uma linha poligonal fechada. Ou seja, todo polígono é construído por segmentos de reta e a origem do primeiro segmento de reta que eu traçar vai coincidir com a extremidade final do último segmento de reta que eu traçar. E aí eu vou fechar aquela minha linha poligonal. E um triângulo é justamente o polígono que apresenta 3 segmentos de reta. Ou seja, cada segmento de reta desse corresponde a um lado. Um triângulo, então, é um polígono de 3 lados. E o que é triângulo retângulo? Triângulo retângulo é o seguinte. Vamos lá. Cada 2 segmentos de reta, na parte interna dele, eu tenho uma abertura, eu tenho um ângulo. Eu posso medir a abertura a cada par de segmentos de reta de um polígono. E eu medir essa abertura, eu verifico no triângulo retângulo que uma dessas aberturas equivale a 90 graus. E 90 graus equivale a π sobre 2 radianos. Então, um triângulo retângulo é o triângulo que apresenta um ângulo igual a 90 graus, um ângulo interno, ou um ângulo interno igual a π sobre 2 radianos. Então, olha só. Vou parar de falar aqui e vamos à figura. Vamos desenhar aqui um pouco.
Olha aqui, ó. Triângulo retângulo, como eu falei, é o triângulo que apresenta um ângulo reto, um ângulo de 90 graus, e 90 graus é igual a π sobre 2. E aqui, ó, desenhei um triângulo aqui, e os vértices desse triângulo são A, B e C, tá? O vértice é sempre o ponto de encontro entre dois segmentos de reta. A origem de dois segmentos de reta é justamente um vértice. Lembrando aqui mais uma vez que os pontos na geometria plana eu identifico, eu nomeio esses pontos por letras maiúsculas. Ótimo. E aqui, ó, agora eu defini as medidas, os lados. O triângulo tem 3 vértices e também tem 3 lados. E eu acabei de definir, ó, esse lado A aqui é o lado oposto ao vértice A. O lado B é o lado oposto ao vértice B. E o lado C é o lado oposto ao vértice C. Por que oposto? Porque olha só, vamos pensar em A aqui, ó. O vértice A, ele tem 2 segmentos que encontram, ele é a extremidade, o vértice A é a extremidade de 2 segmentos de reta. O único segmento que ele não é a extremidade nesse triângulo é justamente esse lado A aqui. É exatamente por isso que ele é oposto. Então, tudo bem. Agora, deixa eu fazer uma pergunta. Esse triângulo é um triângulo retângulo? Não, não é um triângulo retângulo. Na vida real, um triângulo retângulo não existe, porque é impossível você medir um ângulo exatamente igual a 90 graus. Só que na matemática, a gente vive de imaginação. Todos esses conceitos que a gente vê em matemática são conceitos imaginários. Eles não existem na vida real. E esse triângulo não é um triângulo retângulo. Mas eu vou transformar esse triângulo num triângulo retângulo agora. Acompanha aqui comigo. Olha aqui. Olha aqui, olha aqui. Plum. Agora sim eu transformei ele num triângulo retângulo. Por quê? Porque eu disse que esse ângulo aqui é de 90 graus. Por que eu estou dando ênfase a isso? Pelo seguinte. Quando você se deparar com uma questão, qualquer que seja ela, a questão tem que te informar ou esse símbolo aqui, para dizer que um dos ângulos é 90 graus, seja ele dentro de um triângulo ou não, ou o enunciado da questão tem que te informar isso, que esse triângulo é um triângulo retângulo, ou que aquele ângulo vale 90 graus. Se não for assim, você não vai conseguir, você não vai dizer, não pode sair dizendo que aquele triângulo é um triângulo retângulo. Se a questão for mal feita, de repente você pode se deparar com uma questão mal feita. Aí você pode ser que você tenha que falar da sua cabeça que aquele triângulo é retângulo. Um triângulo dado sem essa figurinha aqui, se o examinador esqueceu de colocar, aí paciência. Mas, fora isso, tudo bem. E também, agora, dentro desse triângulo, a gente tem quantos ângulos nele? Além desse ângulo reto aqui, ó, por que isso aqui é um ângulo? Porque esse ângulo aqui ele mede a abertura entre esse segmento AC aqui, que é um lado, e esse outro segmento AB. Então, essa abertura, que é 90 graus, ela mede justamente a abertura entre esses dois segmentos, que é exatamente um ângulo. Então, além desse ângulo aqui, a gente tem outros 2 ângulos. Temos o ângulo B, esse ângulo vermelho B aqui, que é o quê? Que é a abertura entre o segmento AB e o segmento BC. Tudo bem? Essa abertura aqui, ó, eu chamo de B chapéu. Todo ângulo eu posso representar por uma letra grega ou por um número, por uma letra maiúscula com um chapéuzinho em cima. Então, isso aqui é o ângulo B. E também tem o ângulo C, que está aqui, ó. Esse ângulo C tem como origem, né, o vértice C. E já esse ângulo B aqui, os segmentos de reta, né, que ele mede, digamos assim, ele tem origem em B, no vértice B do triângulo. Ótimo. Então vamos falar mais um pouquinho sobre cada um desses lados aqui, ó. Vamos lá, começando pelo lado A. Esse lado A também é chamado de hipotenusa. Então, olha só, muita atenção por essa nomenclatura. Muita gente se enrola por aí. A partir daqui eu vou falar vários nomezinhos que talvez você não conheça, talvez você conheça. Mas o primeiro deles é a hipotenusa. O que vem a ser hipotenusa? Hipotenusa é o maior lado de um triângulo. Não necessariamente de um triângulo retângulo, pode ser de um triângulo qualquer.
o maior lado de um triângulo é a hipotenusa. Como é que eu identifico o maior lado de um triângulo? Olha só, os lados dos triângulos, o comprimento dos lados dos triângulos, eles são proporcionais às medidas dos ângulos opostos. Então, olha aqui, ó. Qual é o maior ângulo desse triângulo? O maior ângulo de um triângulo retângulo é sempre o ângulo reto, ou o ângulo de 90 graus, ou o ângulo de π sobre 2 radianos. Ou seja, é esse ângulo aqui. Esse é o maior ângulo. E o lado oposto a esse maior ângulo, ó, ele vai ser exatamente a hipotenusa. No caso do nosso triângulo, esse ladinho aí, A. Esse A, na verdade, é a medida do comprimento do lado, tá? Então, essa medida aí é o lado BC, então, melhor dizendo, né? É o lado que tem o maior comprimento, que é esse daqui. Ótimo. Que eu coloquei com uma letra, representei com uma letra que é a letra A. Agora, esse lado B aqui, ele é o cateto oposto a B. Olha só, segunda palavrinha, cateto. Terceira palavrinha, oposto. Oposto eu já tinha dito. Eu já tinha utilizado a palavra oposto, mas cateto é a primeira vez. Então vamos lá. O que vem a ser um cateto? Em um triângulo, os catetos são todos os lados que não são a hipotenusa. Então, num triângulo, como eu tenho 3 lados, um deles é a hipotenusa. Os outros 2 são catetos. Nem todo triângulo tem hipotenusa e cateto, né? Um triângulo equilátero, onde os 3 lados são iguais, eu não vou ter, porque os 3 vão ter as mesmas medidas. Mas no triângulo retângulo, eu sempre vou ter um lado maior do que os demais. Esse lado maior do que os demais é a hipotenusa. Os outros 2 são catetos. Agora, por que esse cateto aqui, que é o AC, ele é oposto ao ângulo B? Pelo seguinte, ó. Esse cateto, esse lado, o lado AC, é o único lado que não forma o ângulo B. Como assim? Para ter o ângulo B, para ter um ângulo em um triângulo, eu preciso de 2 segmentos de reta. No caso, 2 lados. Os 2 lados que formam o ângulo B é o AB e o BC. O único que não forma é o AC, que é justamente esse lado B aqui, o Bzinho. Se ele não forma, ele é o oposto. É assim que funciona. Então, o lado B, ele é o cateto oposto ao ângulo B. Mas ele não é só isso, não. Olha o que ele é também. Ele, além de ser oposto ao B, ele é o adjacente ao C. Por que adjacente? E o que é cateto adjacente? Então, vamos lá. Essa questão de oposto e adjacente, ele diz respeito ao ângulo. Muito cuidado nessa hora. Muito cuidado nessa hora. Porque, olha só, o mesmo lado, ele é oposto a um ângulo e adjacente a outro. Certo? Então, aqui, ó. Esse lado B aqui, ó, o que significa adjacente? Ele forma o ângulo C. Esse lado AC aqui, ó, ele é um dos lados que formam esse ângulo C aqui, ó. O lado AC, junto com a hipotenusa, eles formam esse ângulo C aqui. Então, esse lado AC, ele é adjacente ao ângulo C, porque ele é um dos lados, é um dos segmentos formadores do ângulo C. É isso que quer dizer adjacente. Então, o lado oposto, ele não contribui para a formação do ângulo, enquanto o lado adjacente, ele contribui para a formação daquele ângulo. Então, vamos agora analisar esse lado C aqui. Como é que funciona? Olha só. O lado C, ele é oposto ao ângulo C. Aqui, ó. Oposto. Por quê? Esse lado C, ele não contribui na formação do ângulo C, ó. Quem contribui são os lados B e o A. Ou seja, o cateto B e a hipotenusa, que contribui para a formação do C, do ângulo C. Então, esse ladinho C, ele é oposto ao ângulo C. E também, ele é adjacente ao ângulo B de bola. Tudo bem? Então, ótimo. Já vimos mais alguns conceitos aqui. Vamos avançar mais um pouco. Ainda dentro da trigonometria. Tem um triângulo aí, que ele ainda não é retângulo. E aí, eu tenho lá os 3 lados. Agora, eu transformei ele em um triângulo retângulo, que eu coloquei aqui o símbolo do ângulo reto, 90 graus. Tenho aqui o ângulo B.
o ângulo C, e agora sim vamos entrar na trigonometria propriamente dita. Vamos lá. Lembra que eu falei que a trigonometria estuda relações dos comprimentos de um triângulo retângulo. Essas relações são razões, ou seja, são divisões. O que eu vou fazer para estudar trigonometria nada mais é do que dividir um comprimento de um lado pelo comprimento de outro. Eu tenho várias relações dessas, eu posso dividir um pelo outro, eu tenho várias combinações possíveis aqui. Então, a trigonometria estuda exatamente isso. Então vamos ver as relações possíveis aqui, não vou escrever todas, mas eu vou dar alguns exemplos aqui. Ó. Por exemplo, eu tenho a relação entre B e A. A razão entre B e A é B sobre A, ou seja, o comprimento do lado AC, que é B, sobre o comprimento do lado BC, que é A. Eu tenho esse cateto aqui, que é B, sobre a hipotenusa. Isso é uma relação que eu tenho. Outra relação, C sobre A, que é esse cateto aqui, ó, AB, que é o C, sobre a hipotenusa, BC, que é o A. Tudo bem? Tenho mais uma relação, que é o B sobre C. Cateto sobre cateto. São dois catetos, relação entre dois catetos. E agora, olha só, eu tenho essas relações aí. E para cada relação dessa aí, eu dou um nome. Não é exatamente um nome, ela tem uma relação. Existe uma relação, uma igualdade, uma relação entre essas razões e os ângulos. Cada um dos ângulos. Então, olha só. Vamos lá. Se eu estiver falando do ângulo B, olha só, B sobre A vai ser seno de B. E a gente vai entender melhor isso daqui, o conceito. Mas isso aqui são só nomenclaturas que eu vou dando. Olha aqui, ó. C sobre A eu chamo de cosseno de B. Não decore ainda. Vamos lá. B sobre C é a tangente de B. Só que não é só isso. Olha que interessante. Essa primeira relação aqui, ó, ela também é igual, seno de B, ela também vai ser igual a cosseno de C. Aqui, ó, C sobre A é cosseno de B, mas também é igual a seno de C. E por último, a B sobre C é tangente de B, mas também é a cotangente de C. Tudo bem? Então vamos lá. Vamos pensar mais um pouquinho aqui. Vamos continuar avançando. Olha aqui, ó. Com isso, o que eu estou querendo dizer é isso daqui, ó. O seno de um ângulo alfa qualquer, lembrando que um ângulo eu posso representá-lo por uma letra maiúscula com um chapéuzinho em cima, ou então por uma letra grega. No caso aqui eu coloquei o alfa, que é a primeira letra do alfabeto grego, tá? Geralmente são letras gregas que a gente utiliza para representar o ângulo. Não só letras gregas, posso também representar por letras do alfabeto que a gente utiliza aí, do alfabeto nosso, tá? Posso utilizar, não precisa ser grego, mas geralmente se utiliza. Então, o seno de alfa, um alfa qualquer, vai ser, num triângulo retângulo, cateto oposto sobre a hipotenusa, tá? O cosseno de um ângulo vai ser o cateto adjacente sobre a hipotenusa. Lembrando, olha só, cateto são todos os lados que não são a hipotenusa. E a hipotenusa é o maior dos lados de um triângulo retângulo e é aquele que é oposto ao ângulo de 90 graus. Tudo bem? E por último, a tangente de alfa é cateto oposto sobre cateto adjacente. Não é o por último, esse é o penúltimo, porque o último agora é a cotangente, que é o inverso da tangente. É cateto adjacente sobre cateto oposto. Então, olha só. Lembra que quando eu estava falando de B aqui, ó, do seno de B, como é que seria o seno do ângulo B? O seno do ângulo B vai ser o cateto oposto, o comprimento do cateto oposto, ou seja, do lado que não é a hipotenusa, nem pode ser oposto ao ângulo B. Então, vai ficar B sobre a hipotenusa, que é A. Então, o seno de B, do ângulo B, vai ser cateto oposto B sobre a hipotenusa A. Tudo bem? Já o cosseno de B vai ser o cateto adjacente. Lembrando que cateto adjacente a um ângulo
é um dos catetos que forma aquele ângulo. É um dos catetos que delimita aquele ângulo. É o segmento de reta que vai delimitar o ângulo, um deles, ó. Porque o outro vai ser a hipotenusa. Aqui, ó, vai ser o A. Então, um dos catetos... Ó, dois segmentos delimitam um ângulo, que não é o ângulo reto de um triângulo retângulo. Um segmento é um cateto e o outro segmento é a hipotenusa. Olha aqui, ó. Olha o ângulo C aqui. Um segmento é um cateto, o outro é a hipotenusa. No B, um segmento é um cateto, o outro é a hipotenusa. Se eu estiver olhando para o ângulo B, um dos segmentos que delimita ele é o cateto adjacente, o outro é a hipotenusa. Então, o cosseno de B é cateto adjacente C sobre a hipotenusa A. Tudo bem? E a tangente de B é cateto oposto B sobre cateto adjacente C. E a cotangente de B seria exatamente o inverso, né? Cateto adjacente, que é o C sobre B. Ótimo. Até aí? Não está difícil, hein? Olha só, simplifiquei trigonometria para você. A trigonometria nada mais é do que razão. É a razão entre lados, entre comprimentos de lados de um triângulo retângulo. Simples assim. Então vamos lá. Vamos agora aos valores notáveis da trigonometria. Por que valores notáveis? Olha só. Foram elencados, foram escolhidos alguns valores que são mais importantes na trigonometria. Por que são importantes? Porque a partir deles você pode calcular vários outros. E no estudo mais avançado da trigonometria você consegue ver isso. Arco metade e por aí vai. Então olha só. Seno do arco metade, tangente do arco metade, por aí vai. Então olha só. Esses arcos que eu vou colocar aqui, você tem que memorizar o seno, o cosseno e a tangente de cada um deles. Tudo bem? Então vamos lá. Que arcos são esses aqui? Ó? São esses aqui. Ó. 0 grau ou 0 radiano, 30 graus ou π sobre 6 radianos, 45 graus ou π sobre 4 radianos, 60 graus ou π sobre 3 radianos, 90 graus ou π sobre 2 radianos. De todos esses arcos aqui, você tem que decorar o seno, o cosseno e a tangente. Tudo bem? Então, eu vou colocar os valores aqui, mas antes de eu colocar os valores, vamos lá. Eu quero te ajudar a decorar esses valores. Então, como é que funciona isso? É assim, ó. Primeira coisa que eu faço é o seguinte, ó. Eu coloco eu só vou me concentrar no 30, 45 e 60 inicialmente. Eu coloco aqui, ó, 1, 2 e 3. E aqui no cosseno, 30. Começando com 30, eu coloco 3, 2 e 1. Coloco agora o denominador 2 em todos esses aqui do miolo. Ó. Aqui vai ficar 2. Aqui vai ficar 2. Aqui vai ficar 2. Aqui 2. Aqui 2. E aqui 2. E agora, em todos os numeradores, eu coloco raiz quadrada. Então, olha só. Se eu colocar raiz quadrada aqui de 1, vai dar 1. Então, não vou colocar. Eu vou colocar aqui, ó, nesse aqui, raiz quadrada. Nesse daqui, raiz quadrada. Vai ficar raiz de 3 sobre 2 aqui, no cosseno de 30 graus. Raiz de 2 sobre 2 no cosseno de 45. E por último aqui, o cosseno de 60 graus. Vai ficar raiz de 1 sobre 2. Raiz, novamente, já falei, não vou colocar, porque raiz de 1 é 1 mesmo. Beleza. Aí, eu já tenho esse miolinho aqui. Antes de eu partir para a tangente, vamos se concentrar no seno de 0. O seno de 0 é 0, e a gente vai entender melhor isso um pouquinho mais para frente. Então, o seno de 0 é 0 grau. Quer dizer, desculpe, 0 grau não. O seno de 0 graus é 0. O cosseno de 0 é 1. Chega em 90 graus, inverte. Ó. O seno de 90 é 1 e o cosseno de 90 é 0. Tudo bem. Só que eu deixei a coluna da tangente aqui em branco. Como é que eu faço? Bom, para resolver isso, eu tenho que lembrar, eu tenho que saber que a tangente de um ângulo alfa qualquer é igual a seno de alfa sobre o cosseno de alfa. Isso que é a tangente. Tangente de alfa é igual a seno de alfa sobre cosseno de alfa. Então, para eu descobrir
Cada um deles aqui, ó, o que eu tenho que fazer é dividir o seno pelo cosseno para descobrir a tangente. Então vamos lá. Vem comigo aqui, ó. Seno, aqui ó, no caso 0 grau. Seno dividido por cosseno, 0 dividido para 1 dá 0. 0 dividido por 1 dá 0. Ótimo, beleza. E agora, vamos pular aqui para tangente de 90 graus. Vamos para a última linha aqui, ó. 1 dividido por 0, eu vou encontrar a tangente de 90. Então, a tangente de 90 é 0, não é isso? 1 dividido por 0 dá 0. Não é isso! Não é! Não existe divisão por 0 entre os números reais. Cuidado! É exatamente por isso que a tangente de 90 graus não existe. E o símbolo que eu vou colocar aqui é o Ezinho cortado, invertido. O E invertido cortado. Por quê? Porque a tangente de 90 graus não existe. Ótimo. Agora, tudo bem. Visto esses dois aí, vamos para a linha do meio, que é a mais fácil de todas. Olha aqui, ó. Seno de 45 graus é raiz de 2 sobre 2. E o cosseno de 45 graus também é raiz de 2 sobre 2. Quando eu dividir um número por ele mesmo, o que eu vou encontrar? 1. Nem sempre, né? Porque 0 dividido por 0 não vai dar 1, não. É complicado. Mas um número diferente de 0 dividido por ele mesmo vai dar 1. Então, nesse caso aqui, eu já sei que a tangente de 45 graus é 1. Agora, só sobraram dois valores, que é 30 graus, ou π sobre 6 radianos, e 60 graus, que é π sobre 3 radianos. Como é que eu vou encontrar a tangente deles? Da mesma forma que os outros. Aqui, ó. Vou usar o rascunhozinho aqui, ó. Vamos fazer a tangente de 30 graus. 30 graus. Como é que eu faço? Vai ser 1 meio, né? Que é o seno, dividido por raiz de 3 sobre 2, que é o cosseno. Como é que eu faço isso, hein? Divisão entre frações. O que eu faço? Repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Ó. Quem está embaixo vai para cima, quem está em cima vai para baixo. 2 sobre raiz de 3. Olha aqui, ó. Eu tenho 2 no numerador. Agora, o que eu faço? Na multiplicação de frações, é só multiplicar numerador com numerador e denominador com denominador. Mas olhando aqui, ó, eu sei que o 2 vai ficar em cima aqui, ó, e esse 2 vai ficar embaixo. E na fração, uma fração, se eu dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número, a fração não vai se alterar, o resultado dela não vai se alterar. Eu vou encontrar uma fração equivalente. Então, o que eu posso fazer aqui é o seguinte, cortar esse 2 com esse 2. E aqui eu encontro que a tangente de 30 graus é igual a 1 sobre raiz de 3. Só que tem um probleminha aí, eu não gostei. Por quê? Porque ficou com uma raiz no denominador. Eu sei, matemático é chato, cara. É chato. Não tem jeito, meu amigo. Vamos tirar essa raiz do denominador. O nome disso é racionalizar. Então, o que a gente faz? A gente multiplica aqui, nesse caso, por raiz de 3 em cima e embaixo. Eu botei embaixo e em cima, mas em cima e embaixo tanto faz. Eu multiplico. E aí, o que vai acontecer? Ó? Isso daqui vai ser igual a raiz de 3 em cima sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 é a mesma coisa que raiz de 3 ao quadrado. E raiz de 3 ao quadrado dá 3. Ó, isso aqui foi uma recordação de álgebra, tá? Nem estava nos meus planos fazer isso, mas foi o jeito. E aí, olha o que acontece. Eu já descobri que a tangente de 30 graus é igual a raiz de 3 sobre 3. E a tangente de 60 graus, como é que é? É só fazer esse dividido por esse, é o que eu vou fazer aqui do outro lado. A tangente de 60 graus vai ser igual a seno, raiz de 3 sobre 2, dividido por cosseno, que é 1 meio. E aí, o que eu vou ter? Ó? Eu vou ter o seguinte, repito a primeira e multiplico pelo inverso da segunda. Da mesma forma, eu posso cortar aqui, ó. E aí, no caso da tangente de 60, foi mais fácil, que eu já encontrei direto raiz de 3, que é a minha resposta aqui, ó. Então, a tangente de 60 graus é igual a raiz de 3. Esses são os valores notáveis que eu tenho que decorar. Então, ótimo. Beleza? Eu já tenho meus valores, já está tudo esquematizado aí para você. Agora, vamos avançar então para o próximo nível. Lembrando que aqui, ó, esses dois valores aqui também são bem fáceis de decorar, tá? Todos esses valores são fáceis. Ó, o 0 graus e 90 graus você não decora, porque é bem simples de fazer a divisão. Mas se você decorar a tangente de 60, ou seja, se você memorizar tangente de 60 igual a raiz de 3,
A tangente de 30 graus vai ser raiz de 3 sobre 3. Os dois têm raiz de 3, tanto 30 quanto 60. Tudo bem? Então, ótimo. Vamos para a próxima fase. Vamos agora falar sobre circunferência trigonométrica. O que vem a ser isso, circunferência trigonométrica? Alguns chamam de círculo trigonométrico. Eu acho mais adequado circunferência trigonométrica, porque existe uma diferença entre circunferência e círculo. A circunferência é só a borda. O círculo leva em consideração a borda e a parte central também. Então, uma pizza seria um exemplo de círculo, não de circunferência. Tudo bem? Um aro seria um exemplo mais aproximado de circunferência. Tá, tudo bem? Então, vamos lá. Para mim, o mais adequado é circunferência trigonométrica. Tem gente também que chama de ciclo trigonométrico. Mas, o que vem a ser isso? Bom, é uma circunferência, certo? Circunferência trigonométrica é uma circunferência. Só que ela tem uma característica especial. O raio dela é igual a 1. Então, aqui ó, que eu tenho. O raio dessa circunferência é igual a 1. Essa é a característica especial dela. Então, aqui, ó, eu tenho aqui vários pontos nessa circunferência trigonométrica, tá? Olha só, vamos devagar. Melhor do que isso, olha só. Isso aqui ainda não é minha circunferência trigonométrica, mas é uma circunferência de raio igual a 1. E eu vou chegar ainda na minha circunferência trigonométrica. Então, olha só. Se eu tiver um ângulo qualquer aqui, eu dividi isso daqui em 8 partes. 8 partes, tá? E quanto que vai valer esse ângulo? Quanto que vai valer esse ângulo? Olha só. Esse ângulo que eu vou chamar de alfa. Primeira coisa que eu tenho que lembrar é o seguinte. Esse ângulo alfa aqui é um ângulo central. Por quê? O vértice desse ângulo ele está na origem dessa circunferência. Então, é exatamente por isso, no centro da circunferência, por isso que ele é chamado de ângulo central. A medida desse arco, a medida angular desse arco, é igual à medida desse ângulo central aqui, alfa. Tudo bem? Isso não é só por causa da circunferência trigonométrica, não. Isso em qualquer circunferência vai acontecer, tá? Mas vamos continuar aí. Eu dividi em 8 partes. Então, isso daqui equivale, a medida desse arco é 360 graus sobre 8. Por que 360 graus sobre 8? Porque uma volta inteira é 360 graus. Se eu dividir em 8 partes, vai ficar 360 graus sobre 8. Essa vai ser a medida desse ângulo. Isso equivale a 90 sobre 2. Por que é 90 sobre 2? Porque se eu dividir por 4, em cima e embaixo, ó, 36 dividido por 4 dá 9. Então 360 dividido por 4 dá 90. 8 dividido por 4 dá 2. Ótimo. E isso é igual a 45 graus. Então, o ângulo que eu encontrar depois de eu dividir isso 8 vezes, esse ciclo 8 vezes, vai dar 45 graus, tá? Então, a gente só está brincando aí com as medidas dos ângulos. Mas olha só, eu posso pensar isso também de outra forma. Isso aí pode ser feito por regra de 3 para encontrar aquele ângulozinho lá. Simples, simples, simples. Aqui, ó. Primeiro eu construo minha tabelinha na regra de 3, muito cuidado. Olha a sequência, ó. Depois eu preencho essa tabela. Por que eu vou preencher? Olha só. 360 partes equivale a 1 grau, né? Então, 8 partes vai equivaler ao meu ângulo alfa, ao ângulo que eu quero. E assim eu faço isso. É só montar a equação, certo? Não! Errado! Qual é o próximo passo da regra de 3? Eu tenho que analisar agora as grandezas, partes e ângulos. Olha só, essas grandezas elas são diretamente proporcionais ou inversamente proporcionais? Calma aí, vou perguntar de outra forma. Essas grandezas, quando eu comparo elas, quando uma aumenta, a outra também aumenta, ou seja, elas são diretamente proporcionais, ou quando uma aumenta, a outra diminui. Isso aqui é um exemplo de grandezas inversamente proporcionais. Por quê? Porque quanto mais partes eu dividir essa minha pizza, melhor, isso não é uma pizza, é uma circunferência. Enquanto mais partes eu dividir essa circunferência, menor vai ser o ângulo. Então, as grandezas são inversamente proporcionais. Ou seja, quanto mais partes eu divido, menor fica o ângulo. Então, aqui, ó, um aumenta e o outro diminui. Então, é exatamente por isso que elas são inversamente proporcionais. E eu represento isso com uma setinha para cima e outra para baixo. Enquanto uma aumenta, a outra diminui. E aí, para eu equacionar isso, o que eu faço? Eu inverto uma dos lados. Aqui, ó, vou ficar 360 sobre 8 igual a alfa sobre 1.
E daqui eu tiro já que alfa é igual a 45. Vou encontrar o mesmo resultado. Por que eu vou encontrar o mesmo resultado aqui? Ó? Porque eu posso simplificar aqui por 4. Aqui, ó. Essa fração eu simplifico por 4 em cima e embaixo. Divido por 4 nos dois. Eu vou ficar 90. Eu posso dividir... 90. Vai ficar 90 sobre 2. 90 sobre 2, 45 graus. Tudo bem? Então, encontrei isso. É uma forma de eu fazer. Só que o ciclo é um pouco mais que isso. Vamos de novo partir aqui para o meu ciclo, dividir ele novamente e vamos observar o que acontece com os ângulos. Olha aqui, ó. E agora, eu coloquei em radiano. Olha só, isso aqui ainda não é um ciclo. Isso aqui é uma teoria para chegar até o ciclo, ao ciclo trigonométrico ou circunferência trigonométrica, tá? Olha aqui, ó. Se aqui for meu zero, aqui, ó, 45 graus vai ser π sobre 4, o quê? Radiano. Todas essas medidas aqui estão em radianos, tá? Então, aqui, ó, vou até colocar aqui já para ficar bonito na foto. Isso aqui tudo são radianos. Aqui é 0 radiano. Ó, 90 graus, π sobre 2 radiano. Aqui, ó, eu tenho 90 mais 45 graus, ó, partindo daqui. Tudo isso vai estar em radiano. Aqui, ó, π radianos equivale a 180 graus. Isso aqui é radianos. Isso considerando o zero aqui embaixo, ó. Então, eu vou ter todas essas medidas aqui em radiano. Lembrando que todas elas vão variando igualmente. Aqui, ó, de 0 para π sobre 4, eu somei π sobre 4. De π sobre 4 para π sobre 2, eu somei π sobre 4. π sobre 4 mais π sobre 4 é igual a π sobre 2. π sobre 2 mais π sobre 4 é 3π sobre 4. E assim sucessivamente. Eu fui fazendo em todos eles, ó, até chegar ao zero de novo. Tudo bem? Então, ótimo. Olha aqui, ó. Se eu pego agora essa circunferência, corto ela e estico ela toda, aquele comprimento vai ser o quê? Aquele comprimento vai ser 2πr. Lembra disso? Uma volta completa é 2π. Olha o que acontece aqui, ó. Nesse caso aqui, o zero ele vai ser igual a 2π radiano. Vai equivaler. Depois, 2π mais π sobre 4, eu vou encontrar um outro valor aqui que vai coincidir com π sobre 4. Isso não termina nunca. Eu posso dar quantas voltas eu quiser aqui. Que eu sempre vou encontrar um valorzinho. E sempre vou ter infinitos ângulos ou arcos. Arcos côngruos. O que vem a ser isso, arcos côngruos? São arcos que caem no mesmo lugar. Que a origem dele e as duas extremidades dele, a origem e o fim, são coincidentes. Tá? São iguais. Então, ótimo. Depois de eu escrever isso, vamos dividir isso daqui, ó. Eu posso fazer uma representação de todos esses valores aqui, ó, numa reta numérica. Então, eu tô colocando todos esses valores aqui que estão aparecendo na minha circunferência, eu estico ela e coloco todos eles aqui, ó, numa reta. E aí, o que eu tenho com isso, ó? A cada número real está associado a um ponto na circunferência. Cada número real que eu tenho aqui, ó, eu estou fazendo agora, isso aqui está escrito o raciocínio inverso. Cada um desses números reais, eles correspondem a um ponto nessa circunferência. Tudo bem que eu coloquei todos eles em função de π, mas eu poderia não ter números em função de π em radianos, eu poderia ter 3. 3 radiano, ele estaria em um ponto aqui também, poderia ser representado na circunferência. Tá? Então, a minha circunferência trigonométrica, eu posso associar, lembrando que essa minha circunferência trigonométrica, o raio dela é igual a 1. Se o raio dessa circunferência é igual a 1, o que acontece? Eu tenho que... você lembra que é 2πr a medida do círculo inteiro? Então, só que o raio é 1. Então, o ângulo 2π, o comprimento 2πr, ele vai equivaler exatamente ao valor angular do todo arco. É incrível. Para isso que serve o círculo trigonométrico. Então, vamos lá. Vamos continuar aqui na nossa teoriazinha aqui, ó. Novamente desenho um círculo, dividi ele, só que agora, olha só, o meu ciclo trigonométrico, ou circunferência trigonométrica, o meu zero, ele está aqui, ó. O zero parte daqui, desse ponto. Olha aqui, ó, onde está o meu zero.
E aí eu rodo ele da mesma forma que eu fiz antes, no sentido anti-horário. Então é assim, ó, que eu vou definindo os valores positivos para os meus ângulos. Então eu tenho todos os meus ângulos ali. Lembrando que essas medidas estão todas em radiano. Tudo bem? E agora, vamos falar um pouco sobre plano cartesiano. E para que eu vou precisar de plano cartesiano? Sem entender plano cartesiano, você não vai entender a função seno e a função cosseno. A função seno e a função cosseno, essas funções, são exemplos de funções trigonométricas. E você precisa entender como funciona o plano cartesiano para entender como funcionam essas funções. Então, por isso que eu coloquei aqui dentro, como isso aqui sendo uma base para as funções circulares. Existem outras bases, como você, por exemplo, viu ali, que eu comecei para construir aqueles valores notáveis. O que eu tive que fazer? Eu tive que usar um pouco de álgebra. Então, uma das bases também é álgebra. Mas vamos lá. Vamos aqui, ó. Se eu tenho aqui num plano cartesiano, imagine só você, eu tenho essa situação aqui, ó. Eu tenho o y, o eixo das abscissas, né, que é o eixo horizontal, que é o x, e tenho o eixo das ordenadas, que é o y, que é o eixo vertical, o eixo vertical. Então vamos lá. E eu quero saber as coordenadas de cada um desses pontos aqui, ó. A, B, C, D, E, F, G e H. Tá? O que são coordenadas? Coordenadas são dois números que eu utilizo para identificar a posição daquele ponto num plano cartesiano. Um plano cartesiano é o quê? Imagine um plano. Eu tenho um plano e esse plano é orientado por dois eixos. Isso aqui é tipo batalha naval. Então vamos lá. Eu vou fazendo e eu acho que vocês vão começar a entender. Quem não entende ainda de plano cartesiano, eu vou explicar aqui um pouco. É uma base bem simples, tá? De uma maneira simplificada. Se alguém tiver alguma dúvida além disso, pode perguntar, botar nos comentários aí que eu faço vídeo sobre plano cartesiano, explicando melhor. Então vamos lá, devagar. Olha aqui, ó, vamos considerar que essas medidas são todas aqui, ó. A medida da origem aqui, ó, desse plano cartesiano, até o A é 1, da origem até o C é 1, da origem até o E é 1 e da origem até o G também é 1. Tudo isso. E aí eu quero saber as coordenadas desse ponto A aqui, ó. Como é que eu escrevo as coordenadas? A primeira, assim, a coordenada é um par de números. Um par de números. O primeiro número, esses números são separados por vírgula. O primeiro número é o valor de x, é a abscissa dele. É o quanto esse ponto está deslocado para a direita ou para a esquerda. Ele mede isso. Ele mede isso. O deslocamento do ponto para a direita na horizontal. O deslocamento do ponto na horizontal em relação à origem. E esse ponto A ele está deslocado de 1 para a direita. Então, quando eu desloco para a direita, olha a setinha para cá. Ó. Ele deslocou de 1, então aqui eu tenho um deslocamento de 1. Esse é o valor de x. E em y, quanto ele está deslocado? Na vertical, em relação à horizontal, aqui, ó, a esse eixo aqui, ó. Quanto ele está deslocado? Para cima ou para baixo? Ele não está deslocado. O ponto A está exatamente em cima do eixo horizontal. Se ele não está deslocado, o y dele é 0. E é exatamente por isso que as coordenadas do ponto A são 1 e 0. 1 e 0. Ele está deslocado para a direita uma unidade, é o x, e não está deslocado nem para cima nem para baixo. Por isso que é 0. Tudo bem? Vamos para o próximo ponto. O próximo ponto é o ponto C. Por que eu pulei o B, hein? Porque eu não dei nenhuma informação do B aqui, o quanto ele está para a direita, para a esquerda, não dei. Então eu vou dar uma puladinha no B aqui, depois eu vou voltar nele. Vamos direto para o C aqui, ó. O C, ele não está deslocado nem para a esquerda nem para a direita aqui, ó. Ele está exatamente sobre o eixo vertical, mas ele está deslocado de uma unidade para cima. Então, obviamente, as coordenadas dele são 0,1. É o que eu coloco aqui. 0 por quê? Porque ele não se deslocou nem para a esquerda nem para a direita. E 1 porque ele subiu uma unidade. Se ele tivesse descido, é o caso do G que a gente vai ver aqui, esse valor vai ser negativo. Então vamos lá. O próximo ponto, que é o ponto E aqui no meu caso, vai ser menos 1 agora, vírgula 0. Por que menos 1? Porque agora ele se deslocou para a esquerda. Para a esquerda desse eixo vertical. Então, se ele se deslocou para a esquerda, as coordenadas do ponto E são menos 1 e 0. Eu já botei a E e a G aqui
Por quê? Porque a G aqui também, ela não se deslocou nem para a esquerda nem para a direita, mas ela desceu de uma unidade, por isso ficou 0, menos 1. Tudo bem? Ótimo. Viu esses pontos, esses 4 pontos aí? Eu vou dar algumas outras informações aqui para a gente conseguir descobrir as coordenadas dos últimos 4 pontos. Então vamos lá. Olha aqui, ó. Primeira coisa que eu quero te dizer é o seguinte. A distância da origem a cada um desses pontos aqui é igual a 1. Tudo bem? E uma outra informação que eu gostaria de dar é o seguinte. O ângulo que cada um desses segmentos aqui, que eu liguei da origem a cada um dos pontos, cada um desses segmentos, ele tem um ângulo de 45 graus com o eixo horizontal. Então fica assim, ó. Todos eles têm 45 graus. Então agora, o que eu preciso para achar as coordenadas de cada um desses pontos faltantes? Eu preciso novamente de noções de trigonometria. E a trigonometria nada mais é do que as relações entre os lados de um triângulo retângulo. Então, eu tenho que construir um triângulo retângulo, ou triângulos retângulos aqui, para saber as coordenadas de cada um desses 4 pontos faltantes. Então, vamos começar tentando descobrir as coordenadas desse ponto B de bola aqui, ó. Então, eu traço uma linha auxiliar aqui e crio um triângulo retângulo aqui, ó, que vai da origem até o ponto B e desce verticalmente aqui até encontrar o eixo das abscissas. Eu tenho esse triângulo retângulo aqui e identifiquei aqui o ângulo reto de 90 graus. O que eu sei a respeito desse triângulo retângulo? Eu sei que um dos ângulos mede 45 graus. Então, o cateto oposto ao 45 graus aqui, ó, eu vou chamar de YB. Por que YB? Porque o cateto oposto é justamente a ordenada do meu ponto B. É a distância do ponto B até o eixo X, que é o eixo das abscissas. Então, olha só como é que vai ficar. Eu posso usar uma das relações, que é o seguinte, ó. O seno de 45 graus vai ser o quê? Vai ser igual a quanto nesse triângulo retângulo? Vai ser igual ao cateto oposto, que é o YB, sobre a hipotenusa, que é 1. Então, olha só como é que vai ficar, ó. Seno de 45 graus é igual a YB sobre 1. Só que o seno de 45 graus é um ângulo notável. É um ângulo que eu já sei, porque eu memorizei. Seno de 45 graus é igual a raiz de 2 sobre 2. Está naquela tabelinha lá, que eu já coloquei aqui. Então, olha só. Eu vou ficar aqui. O meu YB, que é a ordenada do meu ponto B, vai ser igual a raiz de 2 sobre 2. E agora, para eu saber a abscissa do ponto B, o que eu tenho que fazer? Ó? Eu sei que cosseno de 45 graus é essa medida aqui, ó, que eu vou chamar de XB, sobre a hipotenusa, que é 1. XB é o cateto adjacente ao ângulo de 45 graus. Por quê? Porque o XB ele é um dos lados do triângulo que forma o ângulo de 45 graus aqui, ó. Esse ângulo de 45 graus é formado pelo esse lado aqui, que é o XB, que tem comprimento XB, e a hipotenusa. Então, XB é o comprimento do lado que é o cateto adjacente ao 45 graus. Então, para eu calcular o cosseno de 45, vai ficar como? O cosseno de 45 vai ser igual a XB sobre 1, que é cateto adjacente sobre a hipotenusa. E o cosseno de 45 é exatamente igual ao seno de 45, que é raiz de 2 sobre 2. Então, eu tenho que XB, que é a abscissa do meu ponto B, vai ser igual a raiz de 2 sobre 2. Então, as coordenadas do meu ponto B são raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2. Certo? E assim eu posso fazer com cada um dos outros pontos. Eu posso traçar triângulos e aí eu vou achando. Olha só, o ponto B, as coordenadas dele ficaram raiz de 2 sobre 2. E como o seno de 45 é igual ao cosseno de 45, as coordenadas do meu ponto B também vão ser baseadas no ângulo de 45 graus. Só que olha só, quando eu estiver falando do eixo X aqui, ó, da abscissa do ponto D, ele se desloca para a esquerda, então vai ser negativo. Então, as coordenadas do meu ponto D vão ser menos raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2, porque ele sobe, o Y sobe, ó.
ele se desloca para cima o ponto D. Então, ponto D, menos raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2. O ponto F, aqui, ó, menos raiz de 2 sobre 2 é o x dele. Por quê? Porque se deslocou para a esquerda. E ele desce. Então, é menos raiz de 2 sobre 2 e menos raiz de 2 sobre 2. Essas são as coordenadas no meu ponto F. No meu ponto H, ele é positivo, ele se desloca para a direita o x dele. Para a direita, para eu achar H. Tem um deslocamento em x, que é raiz de 2 sobre 2, e o deslocamento em y é negativo, ele desce. Então, vai ficar raiz de 2 sobre 2 e menos raiz de 2 sobre 2. Certo? Com isso, eu já defini todos os meus pontos. O que eu tenho agora? Eu, uma vez definido todos os meus pontos, agora sim eu vou entrar no círculo trigonométrico. No círculo não, na circunferência trigonométrica. Por que na circunferência trigonométrica? Porque agora eu estou fazendo uma associação da circunferência trigonométrica com o meu plano cartesiano. Agora sim eu vou entrar na circunferência trigonométrica propriamente dita. Olha só o que acontece. Imagine que eu tenha, passando por cada um desses pontos, uma circunferência. Tudo bem? E essa circunferência, logicamente, ela tem raio 1. Por quê? Porque a distância da origem até cada um desses pontos vale 1. Então, beleza. Tendo em vista isso, vou substituir esse yzinho aqui, por seno de x. Olha aqui, seno de alfa. Que alfa vai ser o ângulo de deslocamento aqui, vai ser o arco que eu vou tratar aqui em cima da circunferência. E vou mudar esse xzinho aqui por cosseno de alfa. Lembrando que o alfa é exatamente o deslocamento, é o arco sobre a circunferência. Com isso, olha só que interessante. As coordenadas de cada um desses pontos aqui agora, em vez de x e y, a abscissa ela vai ser o cosseno de alfa e a ordenada vai ser o seno de alfa. Como assim? Vamos lá. Aqui, esse ponto A aqui, ele vai continuar valendo a posição do ponto A, as coordenadas dele vão ser 1 e 0. Por que 1? Se desloca uma unidade para a direita e não sobe nem desce. Então, as coordenadas do meu ponto A vão continuar sendo 1 e 0. Mas não é só isso. Olha só. Esse primeiro número aqui, ele vai ser o cosseno de alfa. E no caso de A, o meu alfa vale quanto? 0. Então, olha aqui, esse passa a ser o cosseno e o segundo passa a ser o seno. Por quê? Porque a altura, eu substituo, em vez de chamar de y, eu estou chamando de seno de alfa. Só que no caso de A, olha o que acontece. O meu alfa é 0, ele não sai da posição aqui. Ele está na origem em A. Então, o que acontece? Em B não, em B ele vai ser 45, mas em A ele vai ser 0. Com isso, eu tenho que o cosseno de 0 vai ser 1, aqui está nessa posição, e o seno de 0 vai ser 0, porque eu estou nessa posição aqui. Esse segundo número aqui ele me dá o seno de alfa. Como o alfa é 0, ele vai ser exatamente 0. Isso vai acontecer com cada um desses pontos na circunferência. Olha aqui o que acontece. O meu B, eu não tinha encontrado raiz de 2 sobre 2 e raiz de 2 sobre 2, só que o alfa do B é 45 graus. Então, o que eu vou ter com isso? O cosseno é o primeiro número e o seno é o segundo número. Mas lembrando que no caso de B, o alfa vale 45 graus. Então, olha só o que vai acontecer. O cosseno de 45 graus, que é igual a π sobre 4, é raiz de 2 sobre 2. E o seno de π sobre 4, que é também 45 graus, é raiz de 2 sobre 2. Tudo bem? E assim eu posso encontrar cada um desses pontos. Certo? Bom, o seno e o cosseno de cada um desses pontinhos aqui. Então, agora vamos pensar no seguinte. Eu vou planificar aquela circunferência. Lembra que eu tinha dito que existe uma correspondência entre cada número real e o arco que eu ando sobre a circunferência? Essa correspondência está aqui. São todos os números reais, eles estão aqui. Agora, antes de eu continuar, e o que eu vou fazer aqui vai ser justamente traçar o gráfico, o esboço do gráfico da função seno. Antes de eu continuar, eu quero fazer uma pergunta.
E para eu fazer essa pergunta, eu vou ter que voltar lá no ciclo trigonométrico, na circunferência trigonométrica. A pergunta é o seguinte: quais são os valores máximo e mínimo da função seno? Você conseguiria me responder isso? Bom, para responder isso, vamos dar uns passinhos atrás. Olha só, a função seno, ela é representada pela altura ou pela profundidade do ponto que eu tenho em questão aqui. Olha aqui, ó, no ponto A, a função seno é zero. Por quê? Porque o ponto A ele não sobe nem desce, ele não tem altura, a altura dele é zero. No ponto C, aí sim eu atinjo a máxima altura, que é 1, que é justamente o raio dessa circunferência aqui, ó. O ponto C ele está na altura máxima, e a altura máxima corresponde ao seno máximo. E qual seria o seno mínimo? O seno mínimo é o G. Tá? Seria esse ponto G aqui, ó, que é a menor profundidade, ou a maior profundidade, né? Ou a menor altura. E esse ponto G aqui, ele equivale a menos 1. A altura dele é menos 1. Esse ponto G aqui, ele não foi definido por 0,-1, onde menos 1 é o seno. Então, o maior valor possível de seno é 1. E o menor valor possível de seno não é 0, é menos 1. Tudo bem? Então, é exatamente por isso que eu vou começar o esboço da minha função seno por essas linhas base aqui, ó. Essa linha superior está em 1. Ela está exatamente em x igual a 1. Quer dizer, em seno de x igual a 1. Então, o que eu vou fazer aqui, ó, eu vou colocar aqui. E esse pontinho aqui de baixo vai ser o menos 1. Esses dois pontos aqui que eu marquei. Tá, já balizei a minha função seno. Agora, olha só. Como é que eu faço para descobrir os valores para eu plotar meu gráfico na função seno? Vamos lá. Que valores eu conheço daqui, ó? Eu conheço o seno de zero. O seno de zero é zero. É um ângulo notável. É um arco notável. Além disso, eu conheço o seno de 90 graus. 90 graus é π sobre 2. Está aqui, ó. Eu conheço. Eu conheço o seno de π. Seno de π, a gente vai voltar lá, mas é zero. Eu conheço o seno de 3π sobre 2 e o seno de 2π. Então, é tudo isso que eu vou marcar aqui agora. Por que é que eu sei esses valores? Por que eu sei menos π sobre 2, 0, π sobre 2, π, 3π sobre 2 e 2π? Por que eu conheço o seno de cada um desses arcos? Pelo seguinte, vamos voltar à circunferência trigonométrica. Vamos lá. Olha aqui, ó. Deixa eu voltar tudo aqui. Olha aqui, ó. Quanto que vale o seno de zero? Aqui, ó. Seno de zero é quando esse ângulo aqui não mexe. Eu estou aqui nesse arco. Então, o seno de zero é zero por quê? Porque o seno ele mede justamente a altura do ponto. E a altura do ponto aqui, nesse caso aqui, vai ser zero. Qual outro que eu conheço? Ó? Eu conheço esse aqui, 45 graus. 45 graus, eu lembro que é raiz de 2 sobre 2. Mas eu não marquei lá. O que eu marquei no meu gráfico ali foi o π sobre 2, que é 90 graus. π sobre 2 é aqui. E o seno de π sobre 2 é 1. O seno de 90 graus é 1, é a altura máxima. Outro que eu marquei lá é o π, que é aqui, ó. Esse ponto aqui que é o π, por que é π? Π é metade de 2π. 2π dividido por 2 é π. E π é meia volta. Então, meia volta, o meio arco, ele vai parar exatamente aqui, ó. Exatamente aqui, metade de uma volta. 180 graus ou π radianos. E aqui, quando eu caio nesse ponto aqui, a altura dele é zero, ele não sobe nem desce. É exatamente por isso que o seno de π radianos é zero. Porque quando eu caio aqui, o seno mede a altura do ponto dentro da circunferência trigonométrica. Ótimo. E um outro ponto que eu marquei foi esse daqui. Quem equivale a esse ponto G? Isso aqui é 3π sobre 2. Por quê? Ó? Se 90 graus é π sobre 2, ó, aqui eu tenho 1π sobre 2, aqui eu tenho 2π sobre 2, que é igual a π, e aqui eu tenho 3π sobre 2, que é esse ponto G. E o seno de 3π sobre 2 é igual a
menos 1. Por quê? Porque olha aqui, ó, se o seno me mede a altura ou profundidade, aqui eu tenho a profundidade máxima. Só que como eu estou falando de profundidade, se está abaixo desse eixo horizontal aqui, o que acontece? O valor de seno nesse ponto aqui vai ser menos 1. Então, com todos esses pontos marcados, eu volto lá para o meu gráfico. E agora sim, eu já tenho todos os pontos para eu marcar aqui e fazer o esboço da minha função seno. Qual vai ser o esboço da minha função seno? É só eu ligar todos esses pontos aqui, ó, que eu tenho, ó. E aí eu vou encontrar aproximadamente isso. Tá meio tortinho, mas é um esboço, tudo bem? Ótimo. Eu já tenho o esboço da minha função seno. Agora, olha só. Vamos pensar um pouco no período dessa função. O que é o período mesmo? É o intervalo em x, ou seja, no eixo das abscissas aqui, que faz com que a minha função se repita, ou seja, torne a ter o mesmo comportamento. Ou seja, e apresentar os mesmos valores. Olha aqui, ó. Supondo que eu tenha começado a analisar minha função aqui, no zero. Olha aqui, ó. Ela foi, subiu, desceu e retornou ao zero. Depois daqui, ela vai voltar a ter o mesmo padrão. Isso faz com que eu perceba que o período da minha função é igual a 2π. O período da minha função seno é 2π, ó. Porque de 2π em 2π, ela começa a se repetir. Lembrando que isso aqui é só um trecho da minha função seno. Ela é muito maior do que isso, ela é infinita, na verdade. Ela continua depois de 2π. E antes de menos π sobre 2, também ela continua, repetindo exatamente esse mesmo padrão. Exatamente por isso que ela é uma função periódica. Tudo bem? Então, vamos agora ter a noção de período. O que vem a ser o período de uma função? Foi exatamente o que eu expliquei ali no gráfico. Então, o período de uma função, logicamente, eu só posso falar de período se minha função, a função que eu estou analisando, for uma função periódica, né? Ou seja, ela tem que se repetir ao longo de intervalos de tempo de entrada iguais, de tempo entre aspas, né? Sempre que eu variar a minha entrada de um determinado valor específico, que é o período, eu tenho que encontrar valores iguais para essa função. Então, olha só, a definição de período é essa daqui, ó. Não se assuste com isso daqui, ó. F de x é igual a f de x mais p, tal que, quer dizer, para qualquer valor de x pertencente ao domínio dessa função. Tá? Então, olha só, como é que funciona isso daqui, ó? O que eu estou falando é o seguinte, ó. Se eu coloquei uma determinada entrada numa função, e depois peguei essa entrada e coloquei uma entrada mais um valor p, esse valor, se o valor dessa função se repetir, significa que eu estou diante do período dessa função, que é esse pzinho aqui. Se isso sempre acontecer para qualquer valor de x que eu coloque, então esse aqui é exatamente o período da minha função. Então, o menor valor positivo de p em que isso acontece, ou seja, repetir o valor da função, esse vai ser exatamente o período da minha função. Então, qual seria o período da minha função seno? Olha só, eu falei que o período da minha função seno de x, da função seno de x, é igual a 2π. E agora eu vou definir uma função seno um pouquinho mais complicada aqui, um pouquinho mais complexa. Olha aqui, ó. Considerando a função seno y igual a seno de ax mais b, na qual a e b são números reais. E A tem que ser um número real diferente de zero. É o que eu vou escrever aqui, ó. A pertence ao conjunto dos números reais, B também pertence ao conjunto dos números reais, só que A é diferente de zero. A tem que ser diferente de zero. Tá? Então, quando isso acontece, o período da minha função ele vai ser igual a 2π sobre o módulo de A. Esse é o período da minha função. Lembrando que o período é sempre um valor maior do que zero, tá? Ótimo. Então, tá aqui. Eu poderia demonstrar essa formulazinha aqui partindo simplesmente do conceito
de período que eu dei lá. Tá? Mas, nesse momento, eu não vou demonstrar essa fórmula. Por quê? Porque eu só quero criar a sua base para que você entenda as funções circulares ou funções trigonométricas. Tudo bem? Então, com isso aqui, a gente termina essa base. Então, para solidificar um pouco agora as funções circulares, vamos fazer 2 exercíciozinhos. Tudo bem? Vamos lá. Vem comigo aqui. Ó. Antes de eu fazer exercício, deixa eu fazer só uma consideraçãozinha aqui. Esses exercícios, eu vou fazer 2 exercícios que não caíram no Enem, mas eles se tratam de questões contextualizadas. O que é isso? Questões contextualizadas mesmo. São questões que abordam o cotidiano, abordam o dia a dia. Por mais que você não se dê conta, muitas das coisas que acontecem no nosso cotidiano podem ser modeladas utilizando a matemática. Então, a gente pode pegar aquele fenômeno e modelar ele matematicamente. É o que acontece com as marés, né? Com as ondas da praia. Quando você vai à praia, tem as ondas lá. Ou quando você vai andar de roda gigante, como eu já citei esses exemplos anteriormente aqui. Só que é o seguinte, você está lá na praia, está pegando onda ou está andando de roda gigante e você nem percebe que isso está acontecendo. Tá bom? Então vamos fazer esse exercíciozinho aqui da VUNESP. No hemocentro de certo hospital, o número de doações de sangue tem variado periodicamente. Admita que nesse hospital, no ano de 2004, esse número de janeiro t igual a 0, a dezembro t igual a 11, seja dado aproximadamente pela expressão S de t é igual a lambda menos cosseno de t menos 1 π sobre 6. Tá? Com lambda sendo uma constante positiva S de t em milhares e t em meses. E tempo, esse tempo aqui está variando entre 0 e 11. Determine. A constante lambda, sabendo que no mês de fevereiro houve 2.000 doações de sangue. E em quais meses, letra B, em quais meses houve 3.000 doações de sangue. Então, olha só. A primeira coisa que a gente tem que fazer é atentar para alguns detalhes que foram dados aqui no enunciado. Então, olha aqui, ó. Primeiro detalhe, um detalhe que eu queria observar aqui é o seguinte. O tempo, janeiro é t igual a 0. Então, primeiro cuidado que eu tenho que observar é o seguinte aqui, ó. Janeiro não é t igual a 1, é t igual a 0, que é o início da observação aqui que vai ser feita aqui na questão. E uma outra coisa que eu queria observar é que esse ST aqui, ó, já está em milhares. O ST, ele já está em milhares. O que significa isso aqui, ó? Na letra A, ele fala que houve 2.000 doações de sangue. Se na letra A ele falou que houve 2.000 doações de sangue, eu não posso colocar 2.000 aqui. Aqui eu vou colocar 2, porque esse ST já está em milhares. Ótimo. Tendo em vista isso, vamos começar a questão então. Então vamos lá. Vamos para a letra A. Ele quer saber o valor dessa constante aqui, ó. Dessa constante lambda aqui. Como é que eu faço? Vamos lá. Letra A. Primeira coisa, eu vou repetir essa questão aqui, ó. Se ele falou que no mês de fevereiro houve 2.000 doações de sangue, vamos lá. Aqui, ó, em vez de ST, eu vou colocar 2. E o mês de fevereiro corresponde ao quê? Se 0 é janeiro, né? 0 é janeiro, o janeiro seria o mês 1, mas é o 0. Então, fevereiro, aqui, ó, o T vai ser T igual a 1. Então, é exatamente isso que eu escrevo, ó. Eu boto 2 vai ser igual a lambda menos cosseno de 1 menos 1 π sobre 6. Ficou 1 menos 1 porque o tempo aqui, como ele pediu fevereiro, aqui vai ser 1. Tá? Agora, 1 menos 1 aqui vai dar 0. Então, eu já sei. Então, se 1 menos 1 vai dar 0, eu vou ficar com 0 vezes π sobre 6. 0 vezes π sobre 6 dá 0. E quanto é o que é o cosseno de 0? Tem que lembrar lá daqueles arcos notáveis. O cosseno de 0 é igual a 1. Não posso titubear nisso. Então, eu escrevo aqui. Isso aqui dá 1. Então, aqui, agora, a segunda fase... Eu posso esquecer a questão, porque agora eu só tenho que resolver isso daqui, ó. É isso aqui que eu tenho que resolver. Então, vamos lá. Eu tenho que 2 é igual a lambda menos 1. Se 2 é igual a lambda menos 1, o que vai acontecer?
Eu posso pegar esse menos 1 e passar para o outro lado. Eu vou ficar que lambda é igual a 2 mais 1. Lambda é igual a 3. Simples assim. Como eu já descobri agora o valor de lambda, o que acontece? Eu já tenho essa equação aqui completa. Só faltava isso daqui para eu descobrir. Ó. Então agora ele quer saber o seguinte. Em quais meses houve 3.000 doações de sangue? No lugar de ST eu vou colocar 3. No lugar de lambda eu vou colocar 2, porque eu acabei de descobrir. Não foi isso? Eu descobri que o meu lambda... Ah, não, desculpa, eu vou colocar 3. Porque o meu lambda é igual a 3. Então aqui eu vou colocar 3 e aqui eu vou colocar 3 também. Então vamos lá. Vamos partir para a letra B. Como é que eu faço a letra B? Letra B. Eu substituo na equação que eu já tenho. Ó, 3 é igual a 3, que vai ser o meu valor de lambda que eu acabei de descobrir, igual a menos cosseno de t menos 1 π sobre 6. Agora, olha só. Ele quer saber em qual mês houve 3.000 doações. É isso? É doações que eu estou falando? Isso, doações de sangue. Como eu já equacionei, não preciso mais ver mais nada do problema. Eu tenho que resolver isso daqui. Ó. Então, olha só. Para eu resolver isso daqui, eu vou isolar o cosseno. Eu vou pegar esse 3 e vou passar para o outro lado. Primeira coisa que eu faço. Então, eu fiquei 3 menos 3. Aqui vai dar 0. Isso aqui vai dar 0. O que vai acontecer? Eu vou ter que o cosseno de t menos 1 π sobre 6 vai ser igual a 0. É isso? E quando é que eu tenho o cosseno igual a 0? Agora, essa é a pergunta-chave. Então, olha só. Sempre que eu tenho que resolver uma equação trigonométrica, eu tenho que olhar para a circunferência trigonométrica. Então, é isso que a gente vai fazer aqui agora. Eu vou desenhar um esboço da circunferência trigonométrica aqui. Lembrando que o eixo das abscissas, esse eixo horizontal aqui é o cosseno e o eixo vertical é o seno. E o que eu faço aqui agora? Em quais pontos eu vou ter cosseno igual a 0? Ora, ora, ora. Os pontos nos quais o cosseno é 0 são os pontos em que eu não tenho deslocamento nem para a direita nem para a esquerda. Ou seja, são esses pontos, esse pontinho aqui em cima e esse pontinho aqui embaixo. São os pontos, sempre que eu tiver um arco que caia nesses dois pontos, o valor do cosseno vai ser igual a 0. Então, vou marcar esses dois pontinhos, esse ponto aqui, mas eu também tenho o ponto de baixo, aqui, ó, tanto aqui em cima, que é π sobre 2, quanto 3π sobre 2, ele vai ser igual a 0. Mas é só isso? Infelizmente, não é só isso. Por quê? Porque eu posso dar mais de uma volta, eu posso dar quantas voltas eu quiser aqui. Então, eu vou ter infinitos valores onde o cosseno vai ser 0. Na primeira volta, eu vou ter 2. Na segunda volta, mais 2. Na terceira volta, mais 2. E assim sucessivamente. Então, o que eu faço? Então, aqui, para eu englobar todas as soluções possíveis, o que eu tenho que fazer aqui? Ó? Eu tenho que colocar todas essas... Isso aqui é π sobre 2. Daqui até aqui o arco é o π sobre 2. E a cada soma de π a esse π sobre 2, ó, eu encontro uma nova solução, ou seja, eu encontro um ponto onde o cosseno é 0. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que criar uma solução que englobe todas as hipóteses possíveis. E aqui o que acontece? Exatamente por isso que aparece esse k aqui. Esse k é um número inteiro. Ele pode ser 0, 1, 2, 3, 4, 5. Ele também pode ser números negativos, menos 1, menos 2, menos 3. Apesar de que, nesse caso aqui, ele não vai se encaixar como um número negativo. Mas, de qualquer forma, esse k ele me dá todas as soluções. Por quê? Olha aqui, ó. Quando eu faço k igual a 0, eu vou ter esse lado aqui igual a π sobre 2, que é essa primeira solução aqui. Quando eu faço k igual a 1, isso aqui vai dar π. Então, eu vou ter π sobre 2 mais π. π sobre 2 é até aqui, e mais π ele vai parar aqui de novo. Se eu faço k igual a 2, vai ser 2π, ó, π sobre 2 mais 2π. Ou seja, π sobre 2 mais uma volta completa e eu caio aqui de novo. E assim sucessivamente. Então, esse k aqui, ele serve para me dar todas as soluções possíveis. Lembrando que aqui eu não tenho só duas soluções. Eu posso dar muitas e muitas voltas aqui. Teoricamente. A gente vai ver aqui que no nosso caso não. Nesse exercício não. Eu vou partir então dessa equaçãozinha aqui, ó.
Então vamos lá, o que eu tenho que fazer aqui? Ó? Primeira coisa que eu posso observar é o seguinte. Em todas as parcelas eu tenho π. Todas elas estão multiplicadas por π. Então se eu dividir toda a equação por π, eu vou cortar esse π e esse π das três parcelas que eu tenho aqui. Então, eu dividindo todo mundo por π, o que eu vou ter? Ó? Eu corto e eu fico assim, ó. T menos 1 igual a 6 sobre 2 mais 6k. Por que apareceu isso aqui? Ó? Porque esse 6 que estava aqui embaixo, ó, ele está dividindo, eu posso passar ele para o outro lado multiplicando. Esse negócio de passar para o outro lado é maneira de se dizer, né? É porque, na verdade, o que eu estou fazendo aqui é multiplicando todo mundo por 6 aqui, ó. Então, eu cortaria o 6 aqui com esse 6, multiplicaria 6 aqui, ficaria 6 sobre 2, e aqui eu multiplicaria o 6 aqui e ficaria 6k. Tudo bem? Continuando aqui, ó, eu sei que 6 sobre 2 vai dar 3. Então, eu vou ficar com t menos 1 igual a 3 mais 6k. É isso que eu fiquei aqui. Eu quero saber o valor de t. Então, é o que eu vou fazer. Eu vou isolar o t, vou deixar o t sozinho. Vou passar o 1 para lá. Então, menos 1 passa para o outro lado como mais 1. Lembrando que esse passar para o outro lado nada mais é do que somar dos dois lados mais 1 aqui. Ó. Quando eu somo dos dois lados, o que eu faço de um lado da equação, eu faço do outro lado, eu não altero o valor da igualdade, que continua sendo verdadeira. Então, o que eu vou ficar aqui com t igual a 3 mais 6k mais 1. Eu posso somar esse 3 com 1, então eu chego aqui ao meu valor de t, que é igual a 4 mais 6k. Mas que valor louco é esse aqui? Como é que eu vou fazer para tirar o k daí? O que eu tenho que fazer agora? Eu tenho que atribuir valores ao k. Eu já não falei que o k pode ser 0, 1, 2, 3 e assim sucessivamente? Então é isso que eu vou fazer. Eu vou encontrar a primeira solução possível. E a primeira solução possível é k igual a 0. Quando eu faço k igual a 0, o meu t vai ficar igual a quanto? Meu t vai ser igual a 4, porque vai ficar t igual a 4 mais 6 vezes 0, que é 0. Então, t igual a 4. E o t igual a 4 corresponde a que mês? Ora. Se o t igual a 0 corresponde a janeiro, t igual a 0 é janeiro, é um mês depois. Então, t igual a 0 é o mês 1, que é janeiro. Então, t igual a 4 vai ser o mês 5, que é maio. Então, essa é a primeira solução. A primeira solução é o quê? É o primeiro mês que houve a doação de 3 mil. Tá? Agora, vamos lá. Se eu fizer k igual a 1, o que eu vou ter? K igual a 1, vou ficar t igual a 4 mais 6 vezes 1. Então, vai ficar t igual a 10. T igual a 10. T igual a 10 corresponde ao mês 11. E o mês 11 é novembro. Acabou por aí? Não sei. Vou fazer mais uma vez k igual a 2 agora. Quando eu faço k igual a 2, eu vou ficar 6 vezes 2, 12, mais 4, 16. O meu t deu 16. Tempo igual a 16 equivale a que mês? Não equivale a mês nenhum. Por quê? Porque ele me disse lá no enunciado que o meu t tem que estar entre 0 e 11. Então, t igual a 16 não faz parte da minha solução. Certo? Com isso, a gente matou a letra A e a letra B. Foi o nosso primeiro probleminha de hoje. Vamos para o próximo probleminha. Vamos lá. Vamos fazer essa questão contextualizada da forma que o Enem gosta, só que da FGV aqui. Vamos lá. Em uma cidade frequentada por viajantes em férias, estima-se que o número de pessoas empregadas dependa da época do ano e pode ser aproximada pela função n igual a 10 mais 2 seno de 2πx. Em que n é o número de pessoas empregadas em milhares. Olha aqui, ó. Novamente apareceu aqui em milhares. Deixa eu marcar aqui. E x igual a 0 representa o início do ano 2009, x igual a 1 no início de 2010 e assim por diante. O número de empregados atinge o menor valor. Aí ele me deu as opções aqui. A, no início do primeiro trimestre de cada ano. B, no início do segundo trimestre de cada ano. C, no início do terceiro trimestre de cada ano. No início e no meio de cada ano. Ou é no início do quarto trimestre de cada ano. Vamos lá. Olha só. Ele quer saber o número de empregados, que é esse N aqui, ele atinge o menor valor quando? Olha só. Esse N é uma função que depende do seno.
Para eu minimizar esse n aqui, eu tenho que minimizar esse seno. Como é que eu minimizo a questão, a função seno? O menor valor de seno é quanto? É zero? É lógico que não é zero. O menor valor de seno é menos 1. O menor valor da função seno é menos 1. Então, para eu resolver essa questão, o que eu tenho que fazer é o seguinte. Eu tenho que fazer com que esse camaradinha todo aqui, ó, seja menos 1. É basicamente isso. Seno de 2πx tem que ser menos 1. E toda a minha questão gira em torno disso. Então, vamos nós. Relembrando aqui, ó, que ele quer o menor valor, e o menor valor da função seno é menos 1. E eu faço isso aqui, ó, seno de 2πx igual a menos 1. Agora, olha só. Vamos considerar que esse 2πx aqui seja um alfa. Então, seno de alfa é igual a menos 1. E quando é que o seno de alfa é menos 1? Para responder essa questão, o que eu faço? Eu apelo ao ciclo trigonométrico ou à circunferência trigonométrica. É o que eu vou fazer aqui agora. Vou fazer um esboço da minha circunferência trigonométrica. E aí, o que me interessa aqui é só o valor de seno. E o seno me diz a altura. E eu quero os valores nessa circunferência. Quais são os arcos que são menos 1? Quando é que eu vou ter menos 1? O menos 1 ele acontece só aqui embaixo no seno. Ó. Só aqui embaixo. Sempre quando eu estiver aqui embaixo, eu vou ter seno igual a menos 1. Seno de alfa igual a menos 1. E esse valor aqui embaixo corresponde a quem? Ó, daqui até aqui eu tenho π sobre 2. Daqui até aqui mais π sobre 2. Então eu tenho 2π sobre 2. E daqui até aqui eu tenho 3π sobre 2. Sempre que o seno for igual a 3... Sempre que o arco for igual a 3π sobre 2, eu vou ter um seno igual a menos 1. Então a minha solução é 3π sobre 2, certo? Errado. Isso é uma solução particular. Eu quero a minha solução geral. Ou seja, na primeira volta, quando bater 3π sobre 2, eu vou ter seno menos 1. Beleza. E na segunda volta, olha aqui, ó, eu posso dar mais uma volta aqui em cima. Se eu somar 3π sobre 2 mais 2π, eu vou ter seno menos 1 de novo. Se eu somar 3π sobre 2 mais 4π, que são duas voltas, ó, uma e duas voltas, eu vou ter 3π sobre 2 de novo. Então, muita calma e muito cuidado nessa hora. Aqui, ó. Eu quero todas as soluções que caem nesse ponto aqui. Então, para eu fazer isso, novamente eu vou precisar do K. Olha aqui, ó. 2πx, que é esse valor aqui, ó. Eu quero que ele sempre caia nesse ponto. Vai ser 3π sobre 2 mais 2kπ. Ou 2πk, como queira. Mas por que eu botei o K? E por que eu botei 2π? Teve uma outra questão que eu fiz, a questão anterior, que era kπ. Agora apareceu 2πk. Por quê? Porque, olha só, eu só vou querer as soluções que caiam nesse ponto aqui de baixo. Nesse ponto. Então, se esse primeiro ponto aqui, ó, é 3π sobre 2, que eu coloquei aqui, ó, eu sempre tenho que dar uma volta a mais para chegar nesse ponto. Sempre uma volta. E uma volta é 2π. Se eu pego esse 2π e multiplico por um k inteiro, ó, se o k vale 0, então vou ficar, essa parcela aqui vai zerar. Então vou ficar só 3π sobre 2, que vai cair aqui. Se o k vale 1, eu vou colocar 2π aqui, ó, vai ficar 2 vezes 1 vezes π, que vai dar 2π. É uma volta em cima desse ponto. Lembrando que 2π é uma volta em radianos. É um arco correspondente a uma volta inteira. A circunferência toda. Então aqui vai dar 2π. Certo? Beleza. Se eu boto o k igual a 2, vai dar 4π aqui, ó. 4π são duas voltas, ó. Eu primeiro somo 3π sobre 2, 3π sobre 2 aqui. Depois 2π mais 2π, que são 4π, cai no mesmo lugar. Então o que eu tenho que resolver é isso daqui. E eu quero o valor de x. Por quê? O valor de x, quem é o valor de x? Ó, o valor de x igual a 1, é o início de 2010. X igual a 0 é o início de 2009. X igual a 1 é o início de 2010. Então isso significa o quê? Que uma unidade de x corresponde a um ano. Uma unidade de x, um x, corresponde a um ano. Então, tendo em vista isso, vamos resolver. É isso aqui que a gente quer agora.
Vamos atrás disso daí, ó. Posso dividir todo mundo por π? Posso, porque o π aparece em todas as parcelas da minha equação. Então, dividi. E aí, simplifiquei já. Olha só o que eu fiz, ó. Eu fiz duas coisas aqui. Eu já eliminei o x e peguei esse 2 e joguei dividindo lá para o outro lado. Ele está multiplicando aqui, então ele vai passar dividindo. Por isso que ficou aqui, ó, 3 sobre 4. O π já não aparece mais que eu cortei, se transformou em 1. E o k aqui, ó, o k, ele cortou, ficou o k sozinho, por quê? Porque esse 2, ele passou para lá, ficou 2k sobre 2. O 2 cortou com 2, ficou o k sozinho. Então, meu x é 3 quartos, 3 sobre 4, mais k. Acabou a questão? Não. Agora eu tenho que atribuir valores ao k. E o primeiro valor que eu atribuo é k igual a 0. Então, vamos lá. Quando eu faço k igual a 0, o que acontece? O meu x vai ser igual a 3 quartos. O que significa isso? X igual a 3 quartos. Olha só. Pensa aqui comigo. Ó. Imagine que eu divida o meu ano inteiro em 4 partes. Vamos ver se vai ficar bem divididinho aqui. Mais ou menos. Eu dividi em 4 partes e peguei 3 partes. O que significa isso? Ó? Se eu pego um ano equivale, a 12 meses. Se eu divido por 4, 12 dividido por 4 são 3 meses. Então, olha só. Eu pego 3 meses, primeiro trimestre, mais 3 meses, mais 3 meses. Certo? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aqui se passaram 9 meses. Aqui, ó. 9 meses. Então, aqui, ó, depois desses 3 meses, esse ponto aqui corresponde ao quê? Ao fim do terceiro trimestre. Olha aqui, ó. É o final do terceiro trimestre do primeiro ano, de 2010. E também, esse ponto aqui, ó, quando eu pego aqui, quando eu chego aqui, ó, estou falando depois, no final desses 3 quartos. Eu peguei 3 quartos, corresponde a isso daqui. Isso é o final do terceiro trimestre. Ou o início do quarto trimestre, que é esse daqui, ó. Então, esse ponto aqui, ó, que a gente está falando, o final do terceiro trimestre e início do quarto trimestre, é exatamente essa posição aqui, ó. Certo? Final do terceiro e início do quarto trimestre. Ótimo. Então, essa é a minha primeira solução. E agora vamos para a segunda solução. Vamos ver se tem. Eu vou fazer agora k igual a 1. Posso fazer isso? Fazer k igual a 1. Quando eu faço k igual a 1, o que vai acontecer aqui? Ó? Eu vou ficar x igual a 3 quartos mais 1. X igual a 3 quartos mais 1. Ou x igual a 1 inteiro e 3 quartos. 1 inteiro e 3 quartos. O que significa isso? Esse 1 inteiro aqui significa que se passou um ano. 1 ano e mais 3 quartos. Os mesmos 3 quartos. Então, isso aqui vai corresponder ao final do terceiro trimestre de... Ah, na verdade eu escrevi errado aqui, ó. Desculpa. Calma aí. Eu escrevi errado, porque aqui não é 2010, né? Aqui é final do Aqui é final do terceiro trimestre de 2009. Aqui é 2009. E aqui também. Final é início do quarto trimestre de 2009. E aqui sim, já que passou um ano, aí sim eu entrei em 2010 depois de um ano e com esses mais 3 quartos, aí sim eu chego no final do terceiro trimestre de 2010. Que também é o início do quarto trimestre de 2010. Ou seja, a cada ano, sempre no final do terceiro trimestre de cada ano ou no início do quarto trimestre de cada ano, eu tenho o que a questão me pediu, que foi o quê? O mínimo. O número de empregados atinge o seu menor valor. Sempre nesses períodos. Então, vamos analisar aqui, ó. Isso daqui eu posso fazer indefinidamente, ó.
Posso fazer quantas vezes eu quiser. K igual a 2, K igual a 3. Eu sempre vou encontrar aqui. Vou encontrar 2 inteiros e 3/4, 3 inteiros e 3/4, assim sucessivamente. Então, analisando as alternativas aqui, ó, todas elas estão falando no início. Então, tem que ser, o que eu estou falando aqui ou é no final do terceiro ou é no início do quarto. Então, a resposta certa aqui para mim é a letra E. Tudo bem? Então, pessoal, a gente fica aqui hoje com essa aula. Tudo bem? Eu procurei vir do mais básico até chegar à função circular. Lembre de uma coisa, ó. Sempre que várias coisas podem acontecer com você. Você pode começar a estudar um novo conteúdo e ter muita dificuldade. Ou então você pode procrastinar. Você está procrastinando aquele conteúdo. Você sabe que tem que estudar, mas você não consegue estudar aquele conteúdo de jeito nenhum. Esses são os dois principais fatores pelo qual você não consegue avançar na matéria. Ou porque a matéria está muito complexa para você e você não entende nada e você fica dando murro em ponta de faca, ou então você simplesmente procrastina aquilo ali. Esses são os efeitos, mas a causa desses dois fatores geralmente é por conta da base que você não tem. Você está fraco na base. Então falta conceitos essenciais para você entender aquela matéria. E por isso você não consegue avançar de jeito nenhum. Então o que eu fiz nessa aula aqui foi tentar esmiuçar. Vim desde lá do básico até entrar em funções circulares ou funções trigonométricas. Com isso eu já gravei um outro vídeo aqui no canal, que eu vou deixar o card aqui em cima, que é um vídeo um pouco mais complexo, onde eu faço questões do Enem. Com essa base que eu te dei aqui, talvez você tenha agora mais facilidade para atingir esse vídeo. Tá? É isso que eu pretendi com essa aula aqui. Mas, se mesmo assim eu fui muito rápido em algum ponto, por favor, pode entrar em contato, pode mandar, escrever aqui no comentário, eu não entendi tal parte, eu quero que você me explique melhor isso aqui, que eu vou lá e vou explicar. Lembrando que todos os vídeos aqui do canal, o meu objetivo é fazer com que você atinja 747 pontos ou mais no Enem, tá? Eu vim desde o básico aqui até o avançado, até um nível, não é avançado ainda, é intermediário, com o objetivo de que você entenda esse conteúdo, que não é considerado um conteúdo fácil no Enem. Mas você não está indo para o Enem para brincadeira. Você não vai estudar só o que é fácil. Você vai estudar para conseguir a maior pontuação possível e aí sim atingir a carreira que você quer. Então um grande abraço a todos, continue estudando. Qualquer dúvida, poste aqui nos comentários, peçam vídeos, eu estou aqui para ajudar. Um grande abraço, tchau, tchau.